E aí pessoas, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu vou estar aqui gravando um vídeo porque talvez alguns alunos estejam com dúvida na recuperação do Mike. Eu não vou estar propriamente respondendo as questões da recuperação, mas vou estar fazendo algumas questões que podem ser semelhantes para tentar ajudar vocês. Então, a questão de número 1, ela é uma questão de permutação simples, né? Então ela pede um número para você encontrar a ordem. Como meu quadro é pequeno, eu vou estar fazendo um número menor aqui só para relembrar vocês como se faz questões assim. Ou seja, com os números 0, 4, 7 e 8, eu quero encontrar o número 8.074. Tomara que esteja dando de vocês ver, viu? 8.074. Ou seja, então eu vou ter que achar esse número aqui. Qual é a posição dele? Lembrando que a gente sempre considera a ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Então, uma coisa que vocês têm que lembrar é que o zero nunca pode estar aqui na primeira casa. Então, para a gente calcular é muito simples. Basta a gente distribuir esses números aqui. Ou seja, aqui o 0 não pode ir para a primeira casa. Quem que vem depois do 0? O 4. Então, o 4 estando na primeira casa, eu tenho 3 possibilidades aqui, ou seja, 3 fatorial para preencher. Só que eu não quero, o meu número ele não começa com 4, ele começa com 8. Então, eu venho aqui, vou para o próximo número da ordem, que é qual? O 7. Ou seja, se o 7 estiver na primeira casa, eu tenho aí também a mesma quantidade de possibilidade, ou seja, 3 fatorial, que é igual a 6, né? Respondendo logo, tomara que esteja dando de vocês verem, gente. Que é igual a 6, né? Que também é igual a 6. Também é igual a 6. E, por último, vem o número que eu quero, né? Iniciando com o número que eu quero. Qual é o número que eu quero? Eu quero um número que se inicia com 8, né? Que, aliás, o número que eu quero encontrar a ordem é o número 8.000. Ou seja, você vem aqui e coloca o 8 na primeira casa. E agora, gente, o que acontece? Eu vou calcular também a quantidade de possibilidade com 8? Não, porque o número que eu quero já está com o 8, ou seja, as possibilidades que eu quero, esse número que eu quero, ele está dentro dos números que se iniciam com 8. Então eu nunca vou calcular dessa mesma quantidade. Aqui, ó, na segunda casa, eu já vou posicionar o outro número que vem na ordem crescente. O 8 já está na primeira casa, eu já quero o 8. Então se anula o 8. Qual o número da ordem que vem agora? O 0. O 0, né? Então, para essa segunda casa, para a penúltima casa, o número que eu quero é o 4? Não. Então, eu não quero um número que tenha o 4 na penúltima casa. Então, aqui eu tenho 2 fatorial. Ou seja, eu tenho mais 2 possibilidades. Tá, como o quadro é pequeno, eu vou estar apagando o quadro aqui agora. Vou deixar esses números aqui para a gente estar podendo somar novamente, né? Então, tá. E agora? Eu já tenho 8, tenho 0. Então, deixa eu até apagar o 0 aqui. Que é o 0, eu quero o 0. No meu número tem o 0, então eu quero ele. Então, aqui, ó, o 4, eu não queria o 4. Então, eu já calculei todas as possibilidades do 4 aqui, ó. Lembrando que isso daqui tudo vai se somar. E aqui, ó, depois do 4, quem vem na minha ordem? O 7. Eu quero o 7? Quero. Quem vem por último? O 4, só tem ele que resta. Então o número que eu quero é justamente esse daqui. Quantas possibilidades dele? Uma desse número aqui depois. Então basta eu somar isso aqui que eu vou encontrar minha ordem. 6 mais 6 dá 12. Mais 3, eu vou ter aqui a posição desse número. Ele vai ocupar a 15ª posição
nessa minha ordem. Então, gente, a questão 1 que o Mike passou nesse trabalho é basicamente muito semelhante, né, a essa. A diferença é porque ele passou um número que tem 5 algarismos e eu passei um número que tem 4 algarismos aqui, justamente pelo tamanho do quadro. Só seguir esse mesmo raciocínio que vocês vão estar conseguindo responder. A questão 2, deixa eu olhar aqui no celular. A questão 2, ela é uma questão muito simples, vocês com certeza sabem resolver. É basicamente, vou passar um exemplo aqui para vocês, vou dar um exemplo de todas as questões. Então, é basicamente uma questão assim, eu tenho 2 relógios e 7 meias, um exemplo. Aí, de quantas formas que eu poderei me vestir, né, assim, entre aspas, usando esses acessórios, né, de moda, como se fosse falar assim. Então, basta eu colocar aqui, ó, eu só tenho 2 itens, multiplicar entre eles. Então, tenho 14 formas, né, diferentes de me vestir. Tá. Basicamente isso. Vou apagar aqui novamente. A questão 3. Em uma sala de aula, 4 alunos, 4 sendo considerados gênios, o número de grupos que podemos formar com 3 alunos, incluído pelo menos um gênio, ou seja, nas questões da monitoria passada que eu respondi aí no sábado, eu fiz questões assim parecidas, ou seja, isso aqui basta você calcular a quantidade total de coisas que você tem, aquilo que você não quer, tirar aquilo que você não quer. Exemplo disso, por exemplo, eu vou fazer uma questão aqui parecida, bora fingir. Em uma sala tem 20 alunos, né? Uma questão muito parecida, eu tenho 20 alunos no total. 20 alunos eu estou fazendo igual, se for assim. Então, eu tenho aqui, vamos supor, 10 alunos. Desses alunos, 2 são nerds, né, como se fala. Então, disso daí eu vou formar trios, bora supor. Então, basta eu fazer aqui, ó, a combinação de 10, escolho 3, menos a combinação de 8. Por quê? Porque se 2 são nerds, então significa que os 8 não são. Então, 8 e 2, ou seja, de sair. Então, basta fazer, vou fazer aqui rapidão aqui para vocês, dependendo a gente apaga, o quadro é muito pequeno, mas, então vamos lá. 8 e 3, na verdade, né? São trios. Então, 10, 9, 8, 7 fatorial, dividido 7 fatorial. Já estou fazendo direto, viu, gente? E aqui 3 fatorial. Cortou. Aqui, ó, 10 vezes 9 é 90, né? Então, 90 vezes 8, se eu não me engano, vai dar 9 vezes 8, buguei. Então, aqui vai dar justamente 600, né? E 20. Aqui seria no caso do total. E aí, eu vou fazer agora. Já guardo o número aí mentalmente, né? 620. E aqui
8, 7, 6, 5 fatorial. Cortou. 8 vezes 7, né? Então, a gente vai ter aqui 56. Não, tô bugadão. Então, eu vou ter aqui, no caso... 56 mesmo. Fiquei em dúvida, mas 56. Então, quantos trio eu vou conseguir formar, quantas possibilidades de trio que eu poderia formar com alunos nerd, né? Esses trio. Então, basta simplesmente eu tirar lá 620 menos o 56. E aí eu vou estar encontrando, né, esse resultado. Então, eu vou ter aqui 564. Basicamente isso. A questão 4, bora ver o que a questão 4 diz. Para mim, tá tentando ajudar. A questão 4, uma empresa quer formar uma equipe de vendedores. Então, gente, é basicamente uma questãozinha simples, ou seja, o pique aqui vocês têm que lembrar, pelo menos um, entende? Então pode ter dois, pode ter mais, pode ser todos. Então vou fazer aqui um comparativo. Então, para entrar, deixa eu ver, para entrar em uma sala, nessa sala eu tenho em uma sala eu tenho disponível 2 homens e 2 mulheres. Então, e eu não menos do que uma mulher nessa sala. Então, quantas combinações possíveis? Só pode entrar 3 pessoas nessa sala, né? Então, quantas combinações possíveis eu vou ter? E sendo que não pode ter, que tem que ter no mínimo uma mulher, que tem que ter uma mulher. Significa que não consigo ter dois combinações de 2 homens para entrar os, né? Então, de 2 vai ter os 2 vezes a combinação de eu tenho 2 mulheres, vai entrar só 2 mulheres e vai entrar só uma. Ou eu tenho 2 homens, 2 homens e só entra um. A combinação de duas mulheres e as 2 mulheres vai entrar as duas. Basicamente, esse princípio de 2 e 2 é uma combinação de 2 e 2 é 1, de 2 e 1 combinação de 2 igual a 2, 2 igual a 2, aqui, ó. E aqui, ó. E vai ser do mesmo modo. Vai ser do mesmo modo. Eu tenho 4 formas. Deu pra entender, né? Deixa eu ver. A questão 5, ela tem já das outras questões atrás, muito dias atrás, muito parecido. Então, ela é uma questão que ela é uma questão que ela diz o seguinte: considere um pronome como 2 pontos, sendo os desses pontos sobre a mesma reta, no máximo dois pontos. Então, a gente fala quantas questões. Então, gente, nessa questão aqui, eu acredito que seja a questão mais difícil do trabalho de vocês, mas dá para resolver, né? Dá para resolver, né? Ela basta que eu respondi aquela mesma questão que eu respondi numa questão anterior, numa questão você vai ter que tirar. Você vai ter a possibilidade basicamente isso, a possibilidade de total menos a possibilidade que eu não quero, ou seja, justamente não é porque exatamente de se pensar, porque o que a gente tem que pensar aqui é porque ele fala que tem aqui, você tem aqui, que são 10 retas, né? 5 pontos, que tem 5 pontos, uma figura do que vai formar simplesmente ela é só uma questão parecida aqui, fazer uma questão parecida aqui, bora supor que a gente tenha
7 pontos, né? Numa dessas retas tem 3, as outras retas tem os outros pontos. O que acontece? A gente, para formar triângulo, o que a gente sabe? A gente sabe que a gente precisa de 3 pontos, ou seja, a combinação de 7, eu escolho 3 pontos, e o que eu não posso ter para me formar triângulo? Se eu selecionar 3 pontos aqui, ou seja, combinação de 3 nessa reta aqui, ó. De 3 eu escolho 3. Basta a gente calcular isso. Combinação de 7 e 3, não lembro de cabeça, vai ser... Então é 35 menos 1, né? Porque combinação de 3 e 3 é 1, que dá o valor de 34 triângulos aqui nessa questão fictícia que eu criei. Então é só vocês seguir esse mesmo princípio tanto para vocês criarem, tanto para vocês fazerem a alternativa A como a alternativa B, só seguir essa mesma lógica. E por fim, a questão 6, né, é uma questão de permutação com repetição. Então é só seguir o mesmo princípio, né? Eu vou criar aqui, lógico, porque o tamanho do quadro não permite, uma questão semelhante. Ou seja, vou colocar a palavra mapa. E aqui, ó, nessa palavra, bora ver. Então, bora ver quantos anagramas no total existe. Ou seja, eu tenho aqui 4 letras, né? Ou seja, 4 fatorial. Só que 2 delas se repetem. Eu tenho 2A, então 2 fatorial. Isso daqui dá o total de 12 anagramas, né? Então, é basicamente isso. Muito simples essas questões. Aqui, quantas tem as vogais juntas, né? Então, se a gente fosse seguir, fazer isso daqui, ou seja, para a gente colocar as vogais todas juntas, ou seja, A junta, né? E aqui, 1, 2. Ou seja, isso daqui é só 1, ou seja, então aqui, ó, a gente vai ter 1, 2, 3. Então, isso daqui a gente conta como se fosse 1. Quando você tem tudo junto, se for, não importa, se for 7 letras junto, é 1, entendeu? Aí o que vai diferenciar é a ordem. Então, aqui, você vai ter 3 fatorial, né? E aqui, no caso, não falou como não foi falado, da ordem, né? Então, isso daqui poderia variar. Esse A poderia vir primeiro, o outro poderia vir segundo, entendeu? Então, a repetição eu poderia vezes 2 fatorial. Só que aqui, como se repete só do mesmo jeito, você lembrando para vocês, porque pode ter questões, quando você for fazer, vai ter aqui tem a entendeu? E aí você vai ter que modificar a ordem. Então, isso daqui vai ser a mesma coisa. Então, isso aqui vai ser só números que vai dar 1, mas só lembrando para vocês, total, eu tenho um total de 6 anagramas. 6 anagramas, as vogais, 6 anagramas, que as vogais estão juntas aqui. Aí aqui, se eu fosse perguntar quantas vogais não estão juntas, quantas vogais não estão juntas, o mesmo princípio, eu sei que é total de anagramas, e eu sei que as que tem as vogais juntas, são 6, subtrai basta, eu subtrai 6, ou seja, 12 menos 6, explica assim. Deixa eu ver se tem mais alguma questão, e quantas tem as vogais juntas e as consoantes juntas? Se eu fosse fazer no caso dessa questão aqui. Basicamente era só eu fazer aqui, ó.
parecida, porque na língua portuguesa a gente só tem vogais e consoantes, né, entre aspas, a gente tem semivogais e tal, mas não entra, a gente considera mais assim. Então, vogais, a e as consoantes juntas, né, que é o M e o P. Então, aqui, ó, eu tenho 2 fatorial. Só que o que vocês têm que lembrar é que aquilo que eu falei, ele não falou alfabética, que está em ordem alfabética. Então aqui, ó, desse A meu eu já fiz, eu não vou repetir de novo porque vai ser 2 fatorial dividido por 2 fatorial. Mas caso tivesse mais, entendeu? Que não fosse a mesma vogal repetida, então vocês teriam que lembrar. Vou colocar aqui para vocês não se esquecer, ou seja, 2 fatorial, porque eu tenho 2A, só que eles se repetem, ou seja, dividido por 2 fatorial, vezes aqui, ó, 2 fatorial. Nenhum deles está repetindo, então só 2 fatorial. Ou seja, eu tenho 2 vezes 2, que é igual a 4 dessas 4 anagramas desses que tem as vogais e as consoantes juntas, viu? Espero ter ajudado vocês, valeu. Não esqueçam de comentar o nome aí nos comentários, porque é isso que eu vou estar mostrando depois, caso o IF pedir, que eu vou mostrar como presença de vocês, viu? Então tá, tchau.